pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Graça, eu sou fonoaudióloga e hoje eu vim aqui falar um pouquinho para vocês sobre por que às vezes a fonoterapia não dá resultado. Bom, para começar esse vídeo, é um vídeo mais informativo, onde eu vou falar um pouquinho sobre o que acontece muitas vezes, porque a terapia fonoaudiológica ela pode não resultar no que a gente procura, no que a gente busca, no nosso objetivo. E às vezes, como pais, a gente fica muito frustrado. Então hoje eu vim falar um pouquinho e dar um pouco de informação e clareza. Na minha opinião fonoaudiológica, eu vou trazer 4 pontos que são muito importantes, que são essenciais para que a terapia dê resultado. Número 1, terapeuta. Você tem que escolher um terapeuta de acordo com o que o seu filho tem. Existem terapeutas e terapeutas, existem vários tipos de fonoaudiólogo e assim como as especialidades médicas, a fonoaudiologia também tem suas especialidades. Você pode escolher uma fono de acordo com o que ela gosta, né? De acordo com o conhecimento e a experiência que ela tem. Se for uma fono nova, tudo bem, sem problemas. Se você não tiver opção, tudo bem, sem problemas. Eu vou te dar uma solução para isso no final. Então, a terapeuta é muito importante, é o primeiro ponto, porque é ela quem vai dar todo o direcionamento para o seu filho e vai dar direcionamento e orientação para vocês pais. Então, é bem importante que a terapeuta seja uma pessoa que busque, que corra atrás, que você observe que ela realmente entende do assunto, faça perguntas para ela, tente entender de uma forma clara o que o seu filho tem, não fica com dúvida. A terapeuta muitas vezes tem que se conectar com a criança, então esse é um ponto essencial, como está a conexão da terapeuta com a sua criança? Como você observa que eles estão juntos? O seu filho gosta de ir para terapia? Ele gosta da terapeuta? Porque muitas vezes a gente tem realmente algumas crianças que têm mais aquela dificuldade de conectar, tem uma dificuldade maior de se conectar, de brincar, de interagir, demora um tempo maior ou muitas vezes a gente infelizmente não consegue essa conexão. Então é bom que a gente procure um outro terapeuta. Para resolver isso, o que você pode fazer no caso de você ver que, olha, eu moro numa cidade do interior, eu moro no Espírito Santo, a gente tem esse problema, eu não tenho fonoaudiólogos aqui, não tenho especialista nessa área no meu bairro, ou onde eu moro, onde eu consigo levar meu filho. Então, o que você vai fazer? Você vai orientar esse fonoaudiólogo, pedir se você pode, talvez, introduzir uma outra fonoterapia junto dela, ou se você pode pedir a supervisão. Existe aqui na Austrália muito isso. Tem uma supervisora, uma outra terapeuta para te ajudar no planejamento e no programa que você vai fazer com essa criança. Existe isso, a supervisão. Então você pode falar, olha, eu pago pela supervisão, eu pago por uma outra fonoaudióloga para ela vir também para o caso, porque eu acho que esse caso está sendo difícil, meu filho está sendo difícil, eu não estou vendo resultado. A gente pode trazer uma outra fono? Eu quero isso, eu pago por isso. Tanto o custo financeiro como essa informação você pode levar até o fonoaudiólogo. Se esse fonoaudiólogo for realmente um bom profissional, ele vai falar com certeza, sem problema, vamos fazer, vamos tentar encontrar alguém especialista nisso, porque eu não sou, né? A gente tem que ser bem humilde de falar isso. Eu, por exemplo, não atendo voz. Então, todo mundo que me procura, e muitas pessoas, até adultos, me procuram para atendimento de voz, não é um atendimento que eu faço. Eu sei fazer a parte de aquecimento e desaquecimento vocal, orientação, mas não é uma parte que eu atuo, que eu gosto de atuar. Então, eu escolhi ficar na linguagem, na comunicação. Então, por isso, eu tenho 7 anos de experiência na área de linguagem e comunicação. Segundo que deve ser levado em consideração, segundo ponto muito importante é o grau de dificuldade do seu filho. Se, por exemplo, ele é um autista, existem vários graus, ou se ele tem dificuldade de fala e linguagem, o que ele tem? Dependendo do grau dependendo do grau que ele está, realmente a terapia vai levar anos. Tem pacientes como a gagueira, pacientes que têm gagueira mesmo, que tem umas gagueiras que passam, né? E tem as gagueiras que ficam. Então, o paciente começa a terapia com 4 anos e meio, 5 anos de idade, geralmente ele vai até 8, 10, 12, até a gente conseguir encontrar um caminho para aquela criança, né? Para até a gente hoje conseguir orientar.
Pode ser que com o tempo vai diminuindo sessões, mas tem crianças como autismo, gagueira, dependendo do grau, que eles ficam sim na terapia fonoaudiológica por muito tempo. Então, o segundo ponto aqui é preste atenção no seu filho, saiba o que ele tem. Veja qual grau do que ele tem. Terceiro ponto muito importante, na minha opinião, é o método. Qual é o método que a fonoaudióloga está usando para tratar o seu filho? Por muitas vezes, acontece de a gente acreditar que um método é bom para aquele caso e a gente começar a ver que não está funcionando. E a gente tem que ir para outro método, né? A gente tem essa mudança de planos. Isso acontece. Então, observe como está sendo o método. Se você está vendo que o seu filho não está feliz, questione a terapeuta. Fala, será que esse método está sendo correto? Será que a gente não poderia tentar usar um outro método? Existem vários métodos para, por exemplo, inserir alimentação, para, por exemplo, com autista, né? A gente tem o ABA, que é muito famoso, tem outros tipos de comunicação alternativa. Então, qual método está sendo usado? Isso está funcionando? Porque cada paciente é individual e ele precisa de um plano individual. Então, a gente tem sim uma base científica que é a mesma, a gente sabe o que a gente está procurando, mas a gente tem um método que é individual para cada paciente, tá? Então, realmente, isso pode interferir. Número 4 é a família, vocês pais e a família, ou quem estiver com essa criança. É um ponto importantíssimo que eu quero que vocês entendam. Por quê? Muitas vezes a gente quer culpar a fonoaudióloga, a gente quer culpar um método, a gente quer culpar alguém, ou meu filho é muito problemático, ou ele não presta atenção, ele não tem foco, ele tem TDAH, ele tem dislexia, ele tem apraxia. Então também é um pouco de responsabilidade nossa que a gente consiga fazer com que nossos filhos tenham uma boa orientação, uma boa capacidade de comunicação. A gente pode conseguir, em apoio com um profissional, ou terapeuta, ou psicólogo, ou fonoaudiólogo, seja quem for, que vai te ajudar nesse momento, que você observa, meu filho não está tendo desenvolvimento normal, procure um profissional para ele te orientar. Por quê? Porque você vai aprender o que fazer, como fazer em casa, no dia a dia. Tem vários vídeos, eu vou colocar até o link de aqui, de alguns que eu tenho, vou colocar no card, de vários vídeos de atividades que são feitas em casa, o que fazer, como fazer, o que você pode ajudar. Então, você, pai, também precisa saber que é responsável, principalmente a partir do momento que ele começa a fazer terapia. Se o seu filho hoje foi diagnosticado, ele começou a terapia, busque informação, pergunte à terapeuta, o que eu posso fazer em casa? Com certeza ela vai te dar um homework, né, uma atividade para casa. Ou ela vai te dar, como eu faço, um caderninho para você anotar todos os dias o que você observou no final do dia, ou para começar essa criança a ler, escrever. Então, cada criança vai ter uma atividade diferente que vocês pais podem ajudar. O que nós temos que pensar aqui é que a criança fica a maior parte do tempo fora da terapia, fora da sessão. Ela tem 1 hora, 2 horas ou 3 horas por semana de sessão, né? Isso aí depende muito de cada criança, de cada terapeuta, de quanto a pessoa pode pagar ou de quanto o SUS vai te dar no Brasil. Então, se a criança tem 2 ou 3 vezes por semana, é só 3 horas de sessão. As outras 72 horas a criança está em casa, ou está no parque, ou está brincando. Então, a gente tem como fazer um estímulo, a gente tem como ajudar essa criança num outro momento. Bom, pessoal, essa é a minha opinião. Eu gostaria de deixar claro aqui que esse vídeo é muito informativo. Se vocês têm dúvidas, se vocês estão observando que realmente precisam de ajuda profissional, procurem o quanto antes. A intervenção precoce é essencial, quanto antes melhor. Então, essa é a dica que eu queria dar hoje, falar um pouquinho sobre por que às vezes não dá resultado, né? Devido a esses fatores, então a gente pode começar a pensar em tudo isso. Então, muito obrigada por hoje, muito obrigada por ter vindo assistir meu vídeo, muito obrigada, deixa um like, um comentário se você quiser e muito obrigada.